Cada vez mais as pessoas estão procurando produtos de uma origem mais natural, de uma origem sustentável e que não agrida o meio ambiente, né? E que seja melhor para a saúde delas. E nesse contexto, que no mundo dos vinhos, o mercado segue essa tendência, que são dos vinhos que a gente chama de naturebas, que é um apelido carinhoso que engloba alguns tipos de vinho, que é o conceito de vinhos orgânicos, vinhos biodinâmicos e vinhos naturais. E agora deixa eu explicar o que significa cada um desses três tipos para vocês, né? Vinho orgânico é como qualquer outro cultivo orgânico que a gente encontra por aí. Por exemplo, existe tomate orgânico, né? Queijo Minas orgânico, ou seja, um vinho orgânico ou feito com uvas organicamente cultivadas é porque no vinhedo, onde tem o plantio das uvas lá, não foi adicionado nenhum pesticida, nenhum agroquímico daquele, e também nenhum fertilizante sintético, né? Só coisas naturais. E até se criou dois pequenos termos aí na União Europeia e nos Estados Unidos, que é o seguinte: tem o vinho feito com uvas organicamente cultivadas, ou seja, tem o cultivo orgânico sem colocar pesticida, sem colocar fertilizante no vinhedo, só que na hora de se fazer o vinho em si, com aquelas uvas, pode-se fazer da forma convencional, como todos os outros vinhos são feitos. E aí esse é o vinho feito de uvas organicamente cultivadas. Depois eles fizeram uma legislação falando para ser vinho orgânico com alguns procedimentos diferentes. Porque não adianta nada o cara ser super orgânico cultivando as uvas e na hora de fazer o vinho fazer igualzinho todo mundo faz. Então se colocou uma legislação na União Europeia para se chamar de vinho orgânico, que além das uvas serem cultivadas sem agroquímicos, sem fertilizantes sintéticos, na hora de se fazer o vinho, só utilizar produtos orgânicos, aditivos orgânicos, porque às vezes são utilizados alguns aditivos na hora de se transformar a uva em vinho, né? Alguns aditivos às vezes podem ser de origem animal, tem que se garantir que esses aditivos também sejam orgânicos. E também aquele conservante dos vinhos que vocês já devem ter ouvido falar, o anidrido sulfuroso, que a gente chama de sulfito de um modo geral, ele é adicionado em menor quantidade, que é um conservante que você encontra em frutas secas, em refrigerante, só que ele também é adicionado ao vinho. Esse conservante. Então no vinho orgânico tem que ter um pouco menos de quantidade desse conservante na composição. Então aqui, por exemplo, esse Armador, esse vinho chileno tem aqui um selinho de orgânico do Brasil, né? Porque existem algumas entidades certificadoras em que o produtor pode submeter o vinho e essa entidade ela vai atestar se aquele produto é realmente orgânico. Mas não necessariamente todo o vinho orgânico precisa ser certificado, tá? Às vezes o produtor não quer pagar para uma entidade certificadora ir lá e certificar, dar um certificado, um atestado que ele é orgânico. Ele pode se autodeclarar e você entrando no site dele vai ver que ele é orgânico. Os vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais, nos últimos anos têm crescido a um ritmo de 20% ao ano, mas ainda é bem discreto. Para se ter uma ideia, em torno de 5% dos vinhedos em todo o mundo são cultivados de forma orgânica, né? Então é bem pequeno. O país que mais tem cultivo orgânico hoje é a Itália, com em torno de 15% dos vinhedos. E a França tem uns 10% de vinhedos orgânicos. Agora vamos aos vinhos biodinâmicos. Aqui outro vinho chileno, Coian, apesar dele até ter aqui uma chancela de orgânico, ele vai além, ele também é biodinâmico. Para ser biodinâmico, ele tem as práticas orgânicas, ou seja, todo vinho biodinâmico é orgânico, mas nem todo vinho orgânico é biodinâmico. Então, o biodinâmico, ele se baseia nos conceitos antroposóficos de Rudolf Steiner, um filósofo austríaco que lá na década de 1920 deu uma série de palestras introduzindo esses conceitos da agricultura. E depois, mais tarde, uma agricultora alemã chamada Maria Thun, ela também desenvolveu um calendário biodinâmico, né? No vinho biodinâmico se considera o solo, o vinhedo, tudo parte de um todo, né? Tá tudo integrado com o planeta. Toda a energia, o equilíbrio do cosmos, do planeta, do solo, da planta, tudo tem que estar em harmonia. Então o vinho biodinâmico, ele tem esse cultivo, né,
das videiras sem utilizar agroquímicos, sem utilizar fertilizantes sintéticos, mas tem algumas práticas adicionais. E que práticas são essas? Uma delas são utilizar uns preparados no vinhedo para poder manter o equilíbrio do vinhedo. E é tudo feito de forma muito natural. Um dos preparados mais famosos é colocar esterco dos animais dentro de uns chifres de boi, enterrar no solo, e aquilo fica 6 meses, né, de um equinócio ao outro no solo, se energizando. Aí depois de 6 meses retira aquele chifre com esterco, pega o esterco, dinamiza num tambor de água e faz um spray para poder jogar nos vinhedos, né? Então, fora esse do esterco no chifre, tem preparados à base de camomila, de dente de leão, de valeriana, de todas essas plantas. Isso tudo vai ajudar o vinhedo a se manter em equilíbrio e não precisar se utilizar de agroquímicos nem fertilizantes sintéticos. E outra coisa é o calendário que eu falei, né? Existe um calendário em que tem toda uma época certa para se fazer o plantio, se fazer a colheita, se fazer a poda, ou seja, eles observam as fases da Lua, né? E dependendo da fase da Lua e das constelações, existem os dias certos. Por exemplo, existem os dias de fruta. Dias de fruta é quando a Lua está passando por determinadas constelações, né? Que eu não lembro aqui de cabeça, mas vamos supor, Áries, Leão, Capricórnio, está passando por certas constelações. Então essa época é o dia de fruta, e nessa época eu posso fazer determinadas operações no vinhedo. Isso tem um pouco a ver, né? Se vocês lembrarem, até levando esses conceitos para a gente, ser humano, não sei se você já viu alguma parente sua, principalmente as mulheres, que tem essa preocupação, só pode cortar o cabelo no dia tal, porque a raiz está forte e o cabelo vai crescer com mais força. Então é mais ou menos esse princípio utilizado nas videiras. Só pode podar em tal época, só pode colher os frutos em tal época, porque isso vai dar mais força ao vinhedo, vai dar frutos de mais qualidade. Fato é, apesar de ser uma coisa um pouco mística e se achar que tem toda essa coisa de energia, esse misticismo envolvido, grandes vinhos no mundo são feitos a partir de uvas cultivadas biodinamicamente, né? Um grande exemplo dos vinhos mais caros do mundo, o Romanée Conti, ele é cultivado de forma biodinâmica, assim como esse Coyan aqui. A Champagne Cristal também segue os preceitos biodinâmicos. Muitos produtores, né, viram que, por exemplo, eles tinham vinhedos lá na Borgonha, vinhedos que já estavam praticamente condenados, vinhedos sem força, já não produzindo bem, e quando eles passaram a adotar práticas biodinâmicas, depois de um tempo esses vinhedos se revigoraram e voltaram a produzir muito bem, né? Isso, uma das explicações é que durante tanto tempo jogando fertilizantes sintéticos, agroquímicos naquela área, isso vai contaminando o solo, contaminando a planta, matando a microbiota do solo, né? Porque existem muitas minhocas e outros seres no solo que ajudam a dar vida, né, ao solo e nutrir os vinhedos. E utilizando herbicida, inseticida durante tanto tempo, vai matando esses seres vivos do solo, ele vai perdendo a sua fauna original e vai perdendo a sua força e deixando de fazer uvas já como produzia antes, né? E o outro tipo, né, de vinho natureba é o vinho natural. E a gente tem aqui um exemplo, esse Morgon feito em Beaujolais, né, na região da França, e até de um produtor muito famoso, do Domaine Lapierre. O Marcel Lapierre foi um dos que na década de 80, de 1980, foi um dos precursores desse movimento de vinhos naturais, que o vinho natural é o seguinte: além dele se utilizar de uvas cultivadas de forma orgânica ou biodinâmica, na hora de se fazer o vinho, se utiliza práticas muito naturais. Porque ao longo dos anos, os produtores passaram a utilizar muita tecnologia na hora de se fazer o vinho. Ou seja, colheita feita de mecânica, né, por máquinas. Na hora de se fermentar as uvas, se utilizar leveduras de laboratório e depois adicionar vários aditivos ao vinho, como pode-se adicionar agentes para melhorar a cor, melhorar os taninos dos vinhos, e
na prática natural, isso tudo é coibido, né? Inclusive também algumas operações que usam muito energia, como fazer osmose reversa. Fazer osmose reversa no vinho, você pode diminuir o teor alcoólico do vinho, pode reduzir taninos do vinho, você pode manipular o vinho e conseguir diversas composições, alterar a composição do vinho. Como também tem a técnica de termovinificação, que é se aquecer o tanque, onde ocorre lá a maceração das uvas, para que esse processo seja mais rápido, extraia mais rápido das uvas para o mosto na hora de se fazer o vinho. Vinho natural, até pouco tempo, não tinha uma legislação específica, ou seja, vinho natural começou, antes do vinhedo, começou como uma forma de vinificação natural. A vinho natural é quando se vinifica naturalmente, sem intervir muito com a mão do homem. Mas hoje, há uma prática comum e bem aceita entre vários produtores. Claro que tem uma associação que prega de um jeito, outra associação do outro, tem produtor que não é associado e faz de outro jeito. Mas de um modo geral, se chegou a um consenso. Não fazer colheita mecânica, só colheita manual das uvas, só fermentar com as leveduras que estão nas próprias uvas ou nas barricas já espalhadas pela vinícola, ou seja, as leveduras do ambiente. Não se utilizar de vários aditivos químicos, não se adicionar taninos, se adicionar substâncias que vão ajudar na cor, gomas, enzimas, não clarificar o vinho, alguns até permitem, alguns naturais, mas muitos não, e nem filtrar, fazer uma filtração pesada no vinho. E outra coisa muito marcante é no final, ou seja, não se adicionar os sulfitos, que são os conservantes do vinho. Algumas associações permitem adicionar o conservante até um determinado limite e outros até nem permitem adicionar nada. Por exemplo, ano passado, em março de 2020, saiu a primeira legislação sobre vinhos naturais e tinha que ser na França, né? A que sempre sai na frente, né? O produtor mais tradicional de vinhos do mundo. Então, na França foi feita a legislação do Vin Méthode Nature. Então, diz que deve-se colher as uvas de forma manual, não pode ter colheita mecânica, né? Tem que só fermentar o mosto, leveduras do ambiente, não pode se adicionar leveduras de laboratório. Não se pode colocar vários aditivos no vinho, não se pode fazer filtração pesada, só uma filtração leve do vinho. E na hora de colocar o conservante, só pode colocar até 30 miligramas por litro de conservante. E tem um outro símbolo, a gente vai colocar aqui o símbolo de Vin Méthode Nature para vocês verem. Tem também o símbolo que não tem nenhum conservante adicionado ao vinho. Ou seja, então o Vin Méthode Nature só pode ter até 30 miligramas por litro de sulfitos adicionados. E quando não se adiciona, no máximo 20 miligramas por litro de sulfitos. Isso porque o sulfito é produzido naturalmente quando se fermenta as uvas. As próprias leveduras, no processo de fermentação, produzem sulfitos. Então, mesmo às vezes, o enólogo não adicionando sulfito, né, é produzido algum sulfito e não pode passar de 20 miligramas, no caso do Vin Méthode Nature. Bem diferente do vinho convencional, que no caso dos vinhos convencionais, se pode adicionar até 150 miligramas nos tintos e 200 miligramas por litro no caso dos vinhos brancos. E o que essas formas de se fazer vinhos podem influenciar no sabor, né? No vinho no final? Então a gente sabe que um vinho orgânico não tem a utilização de pesticidas químicos e nem de fertilizantes sintéticos, mas na vinificação em si é muito parecida com a vinificação convencional. Então a chance de um vinho orgânico ser parecido com um vinho convencional no sabor, nos aromas, é bem grande. A mesma coisa no vinho biodinâmico, também bem parecido, os sabores, aromas do vinho, o estilo é bem parecido com o de um vinho convencional. No vinho natural também pode ser parecido, mas aqui já é mais comum a gente encontrar vinhos que sejam um pouco diferentes dos vinhos tradicionais, né? E engraçado que até pouco tempo não tinha nada dizendo, né? Você podia comprar esse vinho aqui e não saber que é um vinho natural. Eu só sei porque eu conheço o produtor, e eu sei que o Domaine Lapierre é um produtor de vinhos naturais. Então a pessoa pode comprar e às vezes ser impactada por um gosto diferente, só saber na hora que for beber o vinho.
Mas só enfatizando mais uma vez, nem todo vinho natural vai ter gosto muito diferente de um vinho convencional, tá? Alguns têm, outros têm mais ou menos e outros não tem nada de diferente no sabor e nos aromas, né? O que pode acontecer é que nos vinhos naturais, por terem essa quantidade mínima de conservantes, às vezes pode ter uma acidez volátil, que é aquele gosto um pouquinho avinagrado, um aroma avinagrado no vinho pode estar mais presente, pode ter uns aromas de couro, de estrebaria, que é devido a um fungo que cresce chamado Brettanomyces, que cresce. E nos vinhos naturais, como tem pouco conservante, esse fungo pode crescer com mais intensidade e dar mais esses sabores. Pessoal, só dar um toque aqui sobre vinho vegano, tá? A gente pensa em, vinho é produto de origem totalmente vegetal, então todo vinho seria vegano? Não, né? Inclusive, alguns vinhos orgânicos nem são veganos. Isso se dá porque na hora de fazer a clarificação do vinho, pode-se utilizar alguns componentes de origem animal. Pode-se usar clara de ovo, ou a ovo-albumina, pode-se usar a caseína do leite, pode-se utilizar ictiocola, que é uma substância de origem da bexiga natatória de peixes. Então, se utilizar esses produtos de origem animal, o vinho, apesar de poder ser orgânico e biodinâmico, ele não será vegano. A chance de ter vinho vegano é maior nos naturais, mas também não necessariamente é. Então existem muitos vinhos que também levam hoje o selo vegano. Inclusive esse aqui, ele é orgânico, biodinâmico e também tem um selo de vegano, porque ele garante que não utiliza essas substâncias de origem animal para fazer a clarificação do vinho. Então, cada vez mais a gente está encontrando vinhos com esse selo vegano também para testar que ele não utiliza nada de origem animal. Então é isso, pessoal. Agora vocês já têm uma boa noção, né, do que é um vinho orgânico, biodinâmico e natural, ou seja, os naturebas, né? E deixem seus comentários, façam suas perguntas, porque é um tema bem controverso, às vezes um tanto complicado. Vocês podem perguntar que eu vou responder lá, tá? Então, obrigado e saúde!